é uma boa aula. Sim, eu falei, então peraí, alguma coisa está errada, cara. Se é uma boa aula, é um bom professor, então o que está acontecendo? Percebe? E quando ela falou isso, eu fiquei observando vocês. Ninguém falou nada. Então é porque de repente é uma boa aula mesmo. E aí? Então é um outro problema. Então a gente tem que ser muito sensível em notar isso. Estou dizendo como professor, mas pode ser como pai, pessoal. Ou se o meu filho está agressivo demais, qual a ação que eu estou fazendo com ele para ele ser agressivo? Então, Weber, para mim, é espetacular. E confesso a vocês, Conte e Durkheim são muito importantes, mas eu não gosto de falar deles. Eu gosto de falar de Weber. Vocês estão percebendo isso? Claro. Porque através da minha ação é que eu motivo o outro a ser diferente. Ou, ao contrário, como você mesmo citou. Então, num aspecto positivo e num aspecto negativo. O que eu estou fazendo? Às vezes, a culpa é minha, às vezes não. Mas se a culpa é minha, o que eu posso fazer para motivar o outro a ser melhor? Essa não é uma grande sacada, pessoal? Nossa, para mim isso é espetacular. Na realidade, eu ia mencionar um exemplo, eu estou tentando lembrar o nome do filme, se vocês lembrarem, por favor, me ajudem. É a história de um garotinho que o professor... como? Corrente do Bem. Nossa. Onde ele o professor lança um desafio. Fantástico! E ele começa esse desafio, ele coloca a ideia de começar, se uma pessoa fizer para 13, aqueles 13 para mais 13 e tal, que ele melhoraria o mundo. Na realidade, ele não sabia disso, porque ele considerava que tudo estava dando errado. Mas ele fez a parte dele. Isso causou a morte dele. E aí vem a frase, né? Mas o resultado foi incrível, porque milhares de pessoas foram atingidas. Uma criança começou algo. Era essa dinâmica que Jesus usava. Sem dúvida, Jesus. Mas aí que está. É aquele maluco lá do Rio de Janeiro, maluco, beleza. Gentileza gera gentileza. E ele ficava dando flores para as pessoas, né? Que ele, maluco mesmo. O autor dessa frase era um doido. E ficava lá distribuindo flores para as pessoas e falava que gentileza gera gentileza. Então, percebe? Eu acredito que... Aí tem a frase, maluco beleza, né? Do Raul Seixas. Mas é por aí, pessoal. E olha, e mesmo que a gente faça errado, mesmo que as nossas palavras sejam equivocadas, e o nosso objetivo seja completamente errado, diante da minha ação, eu posso influenciar o outro. Querem ver? Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho um exemplo. Você tem um exemplo? Já eu discuto. Pode ser? Deixa eu passar isso aqui primeiro. Talvez vocês já conheçam isso. Mas eu acho que é um bom exemplo para mostrar, olha, uma pessoa que fala errado, se expressa errado, tem princípios completamente equivocados, mas ele nos motiva. A gente acaba vendo até o trabalho dele de uma forma mais assim, mais simpática. Eu confesso a vocês, depois de eu assistir esse vídeo, a minha impressão a essa classe se tornou mais simpática. Apesar de vários erros que ele comete na fala. Olha só, mas olha, prestem só atenção. Conhece? E aí, tudo bem, pessoal? Eu sou o motoboy, né? Como você pode ver e tal. Meu nome é Jackson Five. E eu queria entregar uma coisa aqui pro lado do John, né? E agora eu queria aproveitar a situação para deixar um dilema para vocês. O que a gente não pode detê-los, junte-se a eles. Entendeu? Então isso é em relação a essa megalópolis, né? Tipo São Paulo, Nova York, Machu Picchu, né? Essas cidades grandes, onde tem esse lance dos carros versus motos, né? Porque, na real mesmo, vocês queriam se livrar de nós, mas não vão. Nós é uma picama, nós se prolifera, entendeu? Morre 14 no dia, mas chega a 30 na rua. Mas para falar a verdade mesmo, na
trem queria que vocês não existissem. Imagina as ruas sem motos, sem carros. Quem faz o trânsito são os carros, né? Nós costura. Mas bem, esquece de de nós mesmo, deixa nós passar. É só isso que nós queremos passar. Vai um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá, ó. Nós passamos, prometo que nem buzininha eu não dou. Buzininha, né? Menina, não é? Imagina as buzininhas, que vocês ouvem uma minha, eu ouço todas as minhas. E aí a gente pega o, né? Eu não vou generalizar não, mas você pega o tiozinho, né? O tiozinho tá aqui, ele acha que o sonho dele para o interior, né? Aí ele acha que ele já tá lá. Então ele tá aqui, ó. Vai tocar de marcha. Pô, né? Ele já comeu meia pizza, né? Se eu não cozinho, eu me ferro, né? Aí vocês reclamam que nós queremos retrovisor. Nós não queremos retrovisor. Nós só retiramos os que não são utilizados. Ó, vou deixar o dilema aí para vocês flexionarem, né? O que é a cidade vista de cima? De cima do viaduto, né? Lá em cima. A cidade é um alfeire incrustado na costa terrestre. Um organismo pulsante mesmo. As ruas são as avenidas são as artérias. As ruas são as veias. Os glóbulos vermelhos indo e vindo, os faróis, os carros, né? Aí você pensa, o que é um motoboy? Bactéria? Vírus? Não. Nós somos lactobacilo vírus. Muito bom, né? Mas você vê, olha, conceitos totalmente errados, né? Egoístas. O camarada falando tudo errado. Mas ele acaba contagiando a gente. É impressionante. A partir disso, eu olho, porque às vezes a gente se irrita com alguns motoqueiros, né? Porque pessoal, principalmente em São Paulo. Aqui nem tanto, mas em São Paulo é uma loucura. Eles chutam o retrovisor. Não, fazem coisas assim terríveis. E você tá assim, ó. Ele chuta. Eu só tiro Você tá no carro. Você quer passar para a fila do lado, você dá a seta. Mas vocês acham que eles respeitam a seta que você dá? Eles vão direto. E se alguém tem algum acidente, eles vão em cima de você. São Paulo é terrível. Então, mas aí eu vi esse vídeo e falei assim, poxa, mas olha, se a gente começar a olhar pela ótica dele, né, a gente começa a mudar um pouco a visão, olha, de repente a pressão que eles passam, a entrega que eles têm que entregar, ou rapidamente, que tem alguém pressionando essa rapaziada, o risco de vida que eles correm, o salário que às vezes vem, que eu estava conversando com um deles, depois disso eu conversei com um deles. Tem alguns que ganham razoavelmente, mas o risco de vida é muito grande. Então você já começa a olhar pela ótica do outro, né? Então vejam, idealismo errado, objetivo completamente equivocado, palavras erradas, eles não conseguiam nem pronunciar as palavras certas, né? Porque é público, né? Sim, claro, mas aí que está, a reação é essa, a nossa reação, né? Transmite uma reação diante da gente, e que foi positivo, mesmo diante de tantos equívocos. Não, tipo assim, é engraçado ver, porque depende da sua posição diante disso, diante desse contexto que ele falou, né? Que nem eu, por exemplo, já tive carro e moto. Hoje eu ando de moto, mas eu já tive o carro. Daí assim, eu estava no trânsito, um dia passou um motoqueiro e tirou o retrovisor. Eu xinguei ele, a avó, a mãe, todo mundo. E tipo assim, hoje eu ando de moto. E hoje ele quer arrancar o retrovisor. Você tá me passando, o sol fecha e tal, e hoje eu xingo os motoristas de carro. E arranca o retrovisor, né? Sua posição, Aí, Você queria contar a sua história? Compõe três pessoas, mãe, filho e avó. Se a mãe tem dificuldade de cuidar do filho, ela pede ajuda para a mãe dela. O que pode acontecer? A avó ser violenta, maltratar o filho, aí o filho cresce, o que pode se tornar um adolescente violento,
causar um monte de problema porque a mãe não teve opção de cuidar. Ou seja, isso gera ação e reação nesse triângulo familiar. Muito bem. Isso aconteceu com você? Isso é uma boa vitalidade. É uma boa vitalidade. Você pode colocar aí no trabalho. Mas é por aí. E outra coisa, a gente pode compreender melhor o outro, tá vendo? Porque você compreende a sua mãe, compreende a sua avó, sabendo que o histórico de vida delas foi esse. Então aí você entende por que de repente elas são assim. Né? Não justifica, mas explica muita coisa. Então você começa a olhar, como ele disse, pela ótica do outro. Porque você muda esse olhar. Isso, Weber nos ajuda muito. Muito. Tem a ver também com... É mais ou menos isso que o Elton falou, só que em relação a, tipo, o pai ou a mãe não ser, assim, tanto de demonstrar atenção, carinho, alguma coisa, daí a criança cresce de um jeito mais fechado, não consegue transmitir isso também, não consegue se relacionar bem com as pessoas, não consegue essas coisas também. Mas tem pessoas que em determinado momento da vida, ela consegue mudar esse conceito, tipo, por si, aprende e tal, mas tem gente que não consegue. Por isso que o conhecimento é extraordinário, né? O conhecimento ele é capaz de mudar um pouco. Acho legal falar de ver. 10. E por isso que eu fico ansioso. Às vezes, senhores, eu tenho a vontade de pular onde que cai, sabe? Mas eu não posso fazer isso. Eles são Até porque a gente precisa dele para compreender também ele entender a história, o que aconteceu e tal, né? Mas é extraordinário. É porque a gente precisa de regras e normas também. Também, né? Também. Claro, eu tenho que ter regras e normas, mas nem por isso eu preciso ser arbitrário. Sim. Eu não tenho que ser uma pessoa ruim, não. Eu posso fazer minha ação uma reação do outro. E isso é que é legal, isso é interessante. Então vamos conhecer um pouquinho mais do Weber. É o que vocês fazem como jornalistas. Vocês trabalham com isso. Essa ação e reação funcionou muito em determinados tempos, né? Vou dar um exemplo aqui. Todo mundo conhece a história dos gladiadores da situação de Roma, né, em relação a isso tudo. E Espartacus, que foi um dos líderes da reação, né, contra Roma, o processo todo ali de revolta dos gladiadores contra os romanos começou justamente por isso. Uma única pessoa não quis matar o gladiador que ele havia derrotado. Ele foi morto dentro da arena do Coliseu. Mas isso gerou o fato dele simplesmente se negar a matar, que era a obrigação dele, criou uma situação, criou uma ação, e todos os gladiadores depois se revoltaram, acabaram conseguindo a liberdade e diminuiu o domínio de Roma nesse aspecto aí. E por conta de uma ação. E aí que está, ó, diante do seu pensamento, o que a gente pode entender? O papel de vocês. Olha como é importante o papel de vocês na sociedade. Muito mais do que promover regras e normas, vocês podem fazer uma ação que possa ter uma reação. E aí está um papel importantíssimo de vocês. Por isso que eu estava conversando com os professores. Lá no acho que é o único curso que eu mais brigo, sabe? Eu estou mais falando. É importante vocês terem esse conhecimento para vocês poderem mudar isso. Para vocês transmitir uma ação com as palavras, porque vocês deverão ser mestres das palavras. Pessoal, muito mais do que um poeta. Muito mais do que outros cursos, por exemplo. Vocês, o instrumento de vocês é a palavra. É a palavra. Quantas pessoas leem uma matéria que a gente escreve? Então, olha, a influência é muito grande, vocês podem sensibilizar. E nem por isso precisa ser acadêmico. Né? O Luiz Fernando Veríssimo é um exemplo disso. Ele sensibiliza o outro e ele não tem nem a formação. E ele sensibiliza o outro. Então a forma, o instrumento de vocês tem que ser a palavra. Agora, como que um jornalista vai ter um instrumento, a palavra, e não conhece a palavra, pessoal? Como? Não conhece os fatos históricos para poder trabalhar com eles? Não tem como. Não dá. Percebe? Vai ficar altamente capenga. Ou então o mercado do trabalho. Segrega, né? O mercado do trabalho não separa. Claro, vai separar.
os mais preparados e os menos preparados. Mas eu quero ver vocês despontando, eu quero ser influenciado por vocês. Eu gostaria de ser influenciado por vocês. Já pensou que honra minha eu abrir um jornal, ver lá uma matéria de vocês? Como já está acontecendo por aí fora. Né? Eu abro alguma coisa, abro um jornal, abro a internet, abro alguma coisa e vejo alunos meus despontando. Então, olha, tem um aluno meu que está na França fazendo relações públicas. Foi aluno meu, foi aluno no ensino médio, foi aluno na graduação e agora está lá. Imagine, senhores. Mas vocês precisam conhecer isso, precisam trabalhar esse instrumento, percebem? A atuação de vocês é muito importante. A atuação de vocês é muito importante. É isso que eu queria conscientizá-los, gente. Né? Conscientizá-los disso. Vamos ver um pouquinho dele então? Vamos mergulhar? Agora. Dá tempo ainda, né? 10 minutos. Não. Hoje, 7 minutos. Na verdade, é o Weber o nome dele. Eu lembrava que o nome do Weber era mais. Max Weber, né? Weber. Aí está a ponte. Kain. Weber. Nosso Weber agora. Vamos estudar daqui a pouquinho mais. Deixa eu colocar os tipos ideais de Weber. Ó, vamos só o que está em vermelho. Tá? Só o que está em vermelho. Olha lá. Tipos ideais. Olha o que ele chama de tipos ideais. É o modelo, isso tudo relaciona muito aquilo que a gente acabou de conversar sobre ação e reação. E até que a gente vai chegar nisso, a relação da principal teoria dele. Ó, é um conceito, é um modelo simplificado do real, elaborado com base em traços considerados essenciais para a determinação da causalidade. Vamos explicar já isso. Segundo os critérios de quem pretende explicar um fenômeno, o tipo ideal é utilizado como instrumento para conduzir o autor numa realidade complexa. Só o que está em vermelho. Olha só. Porque você tem a complexidade da realidade, né? Com múltiplas interpretações. Então, olha só o que ele diz aqui, ó. É um modelo simplificado do real. Então, há uma síntese ou uma interpretação do real, né? Elaborado com bases em traços considerados essenciais. Então, você pega a realidade, interpreta a realidade, mas com a relação da causa e efeito, ação e reação. Então, até a realidade, eu tenho que olhar essa realidade como um esquema de causa e efeito, ação e reação. Até mesmo a relação dos tipos ideais que ele cita. Aí ele diz, aí o texto fala assim, o tipo ideal é utilizado como instrumento para conduzir o autor numa realidade complexa. É o que o professor faz na sala de aula, né? O trabalho do professor é simplificar o texto acadêmico, a complexidade do texto para levar o aluno à compreensão da totalidade. Né, pessoal? E aí está a relação do fato